Mas uma coisa assim, a gente fala dos nossos avós, nossos pais, né? Será que se a gente mudar esses hábitos, né? Que acho que não tinha nutricionista na época dos nossos pais. É uma profissão... O curso de nutrição da UFMG, ele é de 2004. Então não tinha. Então, assim, comia o que tava na frente. Meu pai falava, pô, eu comia o que tinha. Não tinha essa de, eu quero escolher o que eu vou... Será que se a gente cuidar mais da nossa alimentação, a gente pode, e vendo que a alimentação é responsável por muitos dos nossos resultados de vida mesmo, e que grande parte das doenças estão linkadas com a má alimentação, a gente pode aumentar a expectativa de vida do ser humano, focando mais, né, comendo direito e coisas mais naturais, mas do mesmo modo, em contrapartida, a gente tem mais alimentos processados, coisa que na época dos nossos pais não tinham. Eu acho que é difícil falar sobre isso, eu confesso que eu nunca vi nenhum artigo científico sobre isso e acredito que deve ter, mas ao mesmo tempo que a gente está buscando se exercitar mais, porque a geração dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, não se exercitavam. Vieram da roça, eram ativos lá, quando chegaram aqui, continuaram os hábitos de alimentação que tinham lá, mas pararam de se exercitar. Então, por isso que a maioria deles tem doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, colesterol alto, diabetes. É por isso que eles não estão saudáveis. Mas quando a gente pensa em melhorar isso, e a gente tem outros contextos ruins que eles não tinham, como o estresse no trabalho, a nossa geração é uma geração doente mentalmente. E as doenças mentais, elas matam, assim como as doenças físicas, né, de doenças crônicas mesmo. Então, eu não sei até que ponto que a gente está sendo benéfico por um lado, mas atrapalhando por outro. E assim, você é uma pessoa que treina todo dia, né? Ou quase todo dia? Quase todos os dias, 5 vezes por semana em média. 5 vezes. Já tive várias vezes na academia também, sempre tá naquela correria, Sempre. Tem a agenda lotada, a rotina do dia a dia mesmo, mas não falha no treino. Além daquilo que a gente até comentou também, né? Que você usa isso como um cartão de visita da sua profissão. Sim. Quais outros benefícios que você enxerga em treinar e por que você não abre mão disso? Para mim, definitivamente, força física repercute em força mental, com certeza. Então, quando eu estou mais forte fisicamente, quando eu estou me fortalecendo na academia, minha cabeça, eu me sinto bem mais forte mentalmente mesmo. Isso na hora, mas isso depois também. Então, com certeza, depois de um dia que eu fiz um treino de força, que eu liberei endorfina, que eu me senti forte, eu passo o dia sendo muito mais produtiva, a chance de eu desenvolver alguma crise de ansiedade naquele dia, ela diminui, assim, drasticamente. E, ao mesmo tempo, se eu passei o dia cansando, não comecei o dia cedo me exercitando, mas cansei fisicamente e mentalmente com o trabalho ao longo do dia, a chance de eu conseguir fazer algum exercício no final do dia, quase zero. E elimina um pouco desses riscos, igual você falou, a nossa geração é uma geração doente. E ouvir isso para uma pessoa que já teve síndrome do pânico, eu já ouvi isso várias vezes, não foi você que falou pela primeira vez. Mas a gente que é ansioso, a gente às vezes escuta umas coisas que deixa a gente mais ansioso ainda. Fala, pô, será que eu sou doente? Será que eu vou morrer? Então... Mas assim, eu vejo minha rotina, eu me preocupo em fazer atividade física, em estar sempre ocupando a minha cabeça com coisas. Isso nos tira desse risco? Não diria que 100%, mas as chances de correr esse risco são muito menores. Tem muita evidência científica mostrando tanto que exercício físico diminui as chances de doenças mentais, sim. Melhora sintomas de ansiedade e estresse e deixa o dia mais produtivo, com certeza, definitivamente. Nossa, é nítido a diferença no meu dia a dia, quando eu vou treinar de manhã e, de fato, faço o exercício, um treino bem feito, você fica mais disposto, mais feliz, você com aquela... E quando ele não treina, ele fica pra baixo, ele fica estressado, essas paradas. Não, é sério, é real. Eu já percebi isso. Isso é super delicado pra falar com pessoas que são realmente acometidas por doenças mentais, porque muitas vezes são pessoas que estão em condições que é difícil de sair de uma cama, é difícil de ir fazer exercício físico, a pessoa não consegue ver diretamente o prazer no exercício, e eu mesma nem vejo prazer no exercício todos os dias. Mas criar uma rotina, criar aquilo dali como hábito, com certeza te blinda de ficar tendo isso de forma recorrente. E às vezes você não vê o prazer no exercício todo dia, mas você sabe que se você ficar tantos dias sem ir, você vai ter meio que o desprazer de não ter ido. Com certeza. Não só aquela coisa óbvia, mas uma questão hormonal também. Então, nosso corpo produz uma série de hormônios de bem-estar, de prazer, repercutindo quando a gente faz exercício físico. Legal. E da questão nutricional, a gente tem uma... Porque a gente foi da nutrição para o exercício em segundos, né? Mas tá muito ligado, tá né? Tá muito ligado. Você fala muito de atividade física com suas pacientes e pacientes. Mas na questão nutricional,
Hoje em dia a gente tem solução pra tudo, né? Tipo, do que comer, do que comprar. Igual o Ian Rodrigues, não sei se você conhece. Que corre, né? Corre, é. Ele veio aqui semana passada e ele falou, mano, faz lá na sua casa brócolis na air fryer. Eu falei, pô, vou fazer. Eu fiz bom pra caramba. Inclusive, eu tô devendo um Pix de R$100 pra ele. Que eu falei, mano, não é bom. Ele falou, é bom, confia. Então, assim, a gente consegue misturar ainda com... a gente consegue fazer muita mistureba ali, que às vezes a gente consegue dar um gostinho bom numa coisa que às vezes não é tão boa, usando alguns coisas domésticas. Utensílio doméstico que fala, né? Tempero. Coisa de cozinha, né? Tempero, coisa de cozinha. Né? Quais que você recomenda a galera ter em casa que você fala assim, cara, você consegue transformar aquilo que você não gosta, ou aquele ovo que você come todo dia de manhã, você vai conseguir dar um gosto novo pra ele. O que você recomenda, assim? Temperinhos, ou até mesmo, tipo... Desculpa, pode ter. Não, esses utensílios eletrodomésticos, lembrei do nome. Boa! Pensando em eletrodomésticos, eu acho que a air fryer é a rainha, né? Então, a air fryer dá pra fazer tudo nela. A pessoa que precisa de uma praticidade, mas não quer gastar horas na cozinha, tudo dá pra fazer na air fryer. Você coloca uma batata crua, bota um azeite por cima, um sal e bota a carne crua junto e no final, 10 minutos depois, tá pronto. Né? Então, acho que de utensílio a air fryer é a rainha. Mas de preparo, assim, quem tá disposto a querer uma vida mais saudável, comer melhor e fazer a própria comida, acompanhe perfis que postam. Como você falou do Ian, como o meu, como de pessoas que fazem comida. Porque não só fazer comida, pegar uma panela e fazer carne, mas fazer um lanche, fazer uma coisa de forma diferente. Acompanhar inspirações no Instagram, acho que é muito boa. Porque de temperos é uma infinidade, né? Tem 1 milhão de possibilidades. Mas air fryer, todo mundo tem que ter. Não, e muda completamente. Eu nunca fui um cara que gostou muito de comer salada. Salada, legumes e tudo mais. Nunca gostei. E acho que porque... sempre que me apresentaram um prato de salada, acho que graça. É totalmente sem graça. Às vezes vinha alface, rúcula, negócio sem tempero nenhum, e meio que a folha pura lá. E aí realmente não tem graça nenhum e não gostava. E aí minha mãe começou a fazer um temperinho lá em casa muito bom era azeite, mel e limão. Pra comer com rúcula. Pra comer com salada no geral. Mas... Tá, vai, continua. Por quê? É porque tem um que molha a rúcula e come direto. Ah, tá, não. Uma saladinha com aqueles crutonzinhos. O repertório dele, você viu que não é muito grande, né? Tem um que molha a Mas é isso, tipo assim, e fica muito mais gostoso, dá um sabor diferente e você consegue comer naturalmente. Misteira é uma coisa que nem todo mundo tem hoje em dia e que salva também. Hoje eu tava dando dica, ontem eu mostrei no meu Instagram, peguei, não tinha nada lá em casa de legume, eu precisava trazer marmita hoje. Peguei uma abobrinha, cortei na metade, botei na misteira e em 5 minutos tava pronto. Misto quente de abobrinha? Caraca, que doido. Pô, tem umas... Eu sou o cara que eu como de tudo, eu só não como berinjela. É a única coisa que, tipo assim... Minha mãe tem que fazer, então, o que ela fazia comigo quando eu era mais novo. Já viu quando você vai, sei lá, vai pra praia e aí tem uma criança que não come peixe e aí pede aquela isca de peixe, fala que é frango? Minha mãe fazia isso comigo, só que ao invés de falar que... Eu comia peixe, só que ao invés de falar que era peixe ou frango... Colocava berinjela, quer dizer, colocava berinjela e falava que era peixe. E aí fazia empanada. Isso é raiz. Eu já fui muito enganado. Não, mas eu já passei por essa fase do engano. Confundir peixe com berinjela empanado, sair, pelo amor de Deus. Não, mas eu já confundi carne de jacaré. Era novo, né? Era novinho. Eu já confundi jacaré com frango. Meu pai levou... não, mas parece. Meu pai levou espetinho de frango, falou que era espetinho de frango, mas era espetinho de jacaré. Parece. Você já comeu hoje em dia? O quê? Jacaré? Foi esses dias pra trás. Aí ele falou, frango. Eu falei, legal, frango. Parece com... Não, mas berinjela eu não como. Eu não gosto de comer peixe com espinha. Eu gosto de botar a comida na boca e engolir. Esses frangos também que tem esses ossinhos, cartilagenzinha. Comida que você tem que ficar lá tirando, eu já... Mano, dispenso. Não, bota o negócio aí já pronto pra eu só botar a colher e acabou. Mas nesse negócio de você fazer umas misturas, eu vou pra self-service. Self-service eu sou completamente louco, velho. Eu meto arroz, feijão, estrogonofe... Se eu te contar o que eu faço... Se eu te contar o que eu faço no self-service... Uma história interessante. Quando eu tinha uns... Eu falei que eu tinha isso de gostar de comer muito, né? Isso era real, assim. As pessoas acham que elas não conseguem dimensionar pelo meu tamanho. Porque eu peso 50, hoje em dia eu tenho 1,57 de altura. Mas quando eu tinha uns 14 anos, eu e meu irmão fomos no self-service e a gente foi ver quem comia mais. E não foi uma competição do tipo, quem come mais enfiando comida e... Não. Eu servi um prato tranquilo. 930 gramas no meu prato. Eu tinha 13 anos de idade e eu comi. E eu saí viva, e eu saí sem passar mal, e eu saí tranquila. Isso aí eu não consigo. Eu já fui num self-service Esse era o meu nível de comer muito.
Eu já fui num self-service de sushi com um amigo meu, que a gente sempre ia na quarta-feira, na época do 3º ano. Esse amigo meu era grandinho, um beijo, ele sabe quem que ele é. Mas eu cheguei lá, e self-service normalmente já tem o prato maior, né? Pra você servir mais e ficar mais pesado. É, estratégia pra ficar maior e mais pesado e pagar mais caro. E aí eu olhei pro meu prato assim, coloquei os sushis achando na quantidade que eu ia comer. O prato tava vazio, olhei pro dele, tava bem mais cheio. E ele é gordinho, ele pesava uns 140 na época. Falei, acho que eu tô colocando pouco, vou colocar um pouco mais pra não precisar servir de novo depois, né? Aí fui lá, servi o meu, deu 650 gramas. O dele tinha dado 750. E na época eu tinha comido bem, tava comendo de 2 em 2 horas. Então comer 650 gramas depois de 6 horas é uma coisa e depois de 2 horas é outra. Aí eu fui, comi, faltaram 2 pecinhas. E ele tava lá de olho no meu prato, assim. Tava comendo e já tava de olho olhando se eu ia deixar sobrar alguma coisa. Ele falou, mano, você quer? Ele, posso? Fica à vontade. Ele comeu 750 gramas, as 2 peças. Na hora que ele terminou, eu falei, e aí, vão voltar pra aula e tal? Eu acho que eu vou servir mais um pouquinho. Aí ele foi servir mais um pouquinho. Só que ao invés de comer japonês, ele foi no sushi, no chinês. E ele voltou com um prato cheio. Eu falei, não é possível, me dá seu comando aí, deixa eu ver. 500 gramas. Ele comeu 1,250 kg mais 2 peças que eu deixei. Ele não foi pra aula? Foi pra aula. Não tem como. Normal, como se nada tivesse acontecido. Mentira. Não dá. Sobreviveu. Mas também o estômago dele deve ser do tamanho... Dilatado, né? Com certeza, com certeza. Pra mim não dá. Surreal.